A adolescência é uma questão muito importante, não diria só na sociedade contemporânea, moderna, porque temos muita dificuldade de perceber um adolescente inserido na sociedade. Mas a questão é que, se você olhar desde as tribos mais primitivas, o adolescente sempre ocupou um espaço importante, que é quando você constrói a sua identidade, quem eu sou, como que eu vou agir nesse mundo socialmente, afetivamente e profissionalmente. E o que é importante é que você entenda que a adolescência ela termina fisiologicamente entre 22 e 24 anos de idade. Então, a adolescência não é simplesmente eu já tenho uma namorada, posso fazer um filho e já tenho um salário na minha empresa, então acabou a adolescência. Isso numa questão de compromisso social, sem dúvida. Um jovem que assume a sua vida, ótimo. Mas nós estamos falando de a questão fisiológica, quando a massa cinzenta se estrutura finalmente, e você consolida padrões muito importantes. Vivemos mal esse período da adolescência. O adolescente, ele, por defesa, já é muito reativo. Nas sociedades mais antigas, e hoje em dia, ele sempre foi, porque é o momento da sua identidade. É quando ele se separa um pouco do seio familiar e começa a descobrir quem ele é. Então ele tem essa reação mesmo contra tudo que lhe é imposto. Porém, como fazê-lo assumir compromissos fundamentais? Adolescência significa amadurecimento. Mas até que idade dura esta fase tão temida? Pais, professores, familiares, todos querem saber. O próprio jovem quer saber. E as respostas não são exatas. A ideia de infância e entrada na idade adulta começa a surgir na passagem do período medieval para a idade moderna. Nessa construção social, surge também a ideia de adolescência. O adolescente se torna um sujeito social, diferente do adulto. Existe o esporte, isso sempre existiu e é bom. Um jovem que compete, que faz parte de um clube, que joga o futebol, ou judô, ou a natação, sem dúvida ele suaviza a sua libido, ele insere mais a sua motricidade no seu desenvolvimento psíquico. Mas as questões são mais internas. É um momento onde a minha sensibilidade se abre. E a sensibilidade são nuances muito difíceis de você assumir nessa idade. Porque você compete com o seu amigo, você tem uma agressividade que aflora, porque você é impulsivo, mas o sensível não é muito bem trabalhado no momento, ainda hoje. E é nisso que o livro entra, nesse detalhe. Então, o próximo passo, ele fecha um grande ciclo das nossas edições, porque nós fizemos da gestação à puberdade, o primeiro ciclo desse livro, onde desde o bebê se formando como embrião, como a mãe cuida desse bebê, toda a construção psicomotora. E agora, no próximo passo, você tem como efetivar uma psicomotricidade mesmo. Como que eu domino direita e esquerda, como que eu uso a fonação, como eu me comunico nesse mundo em que eu vivo. Isso é psicomotricidade. Psicomotricidade não é algo tão abstrato. É de que modo hoje eu, um jovem, que mexo
na informática como ninguém, né? Hoje você pede socorro a um jovem adolescente para ele te ajudar nas questões da informática, que ele é fera. Mas como ele se comunica efetivamente no seu caminhar, na sua maestria em cozinhar, em mexer nos objetos, da mesma forma que ele é hábil, e isso o livro aponta, na informática, ele pode ser também uma pessoa muito útil para te ajudar no encanamento da sua casa, na eletricidade. Só que nós não incumbimos essa responsabilidade a um adolescente. Será que um pouco a falta não é dos adultos de assumir mecanismos para inseri-lo nessa sociedade em que ele vive? É muito interessante porque realmente o ser humano, de todas as espécies, é a mais complexa, porque ele tem um cognitivo, uma dimensão intelectual e de percepção num campo, inclusive, espiritual, nessa dimensão de um mundo que vai além da esfera do globo terrestre. Então, na verdade, a questão biológica, que é a primeira, é muito importante porque existe fluxos de humor. Você hormonalmente sofre modificações muito imediatas, muito rápidas. Então vem uma dificuldade de você enfrentar um corpo que ou menstrua, ou eu crio pelos, ou minha voz modifica. Vem uma questão hormonal que se aflora muito fortemente e é difícil de enfrentamento. E, na verdade, isso também é um confronto para os pais difícil, porque você não quer, ao mesmo tempo que você não quer respeitar a individualidade desse jovem e não invadi-lo, você também tem que assisti-lo e ver aonde você pode ajudar. Nesse sentido, o livro é muito útil, porque ele ajuda, informa educadores e pais a entender um pouco esse mecanismo. Seria um sonho que o adolescente, na sua desejo de se conhecer, pesquisasse esse livro e entrasse nesse universo. Mas eu acredito que é um livro muito importante para educadores e pais, para a família, para a escola, porque é uma questão social, né? de ver. Na questão psíquica, é um momento de identidade. Quem sou eu mesmo? Sou um introvertido? Sou um extrovertido? Como eu ajo nas relações, na hora que eu preciso me colocar verbalmente? Porque psicomotor é fonação também, é como eu uso a organização da minha boca, do meu pescoço, do meu olhar no espaço. As pessoas acham que o psicomotor é só jogar vôlei. Não é. É muito mais que isso, né? E também a questão social, porque o jovem, ele precisa fazer parte de uma sociedade, e ele se fecha por defesa, porque ele está com dificuldades de relacionamento. E ainda porque eu não sei quais são minhas habilidades. E o que é importante é que o livro desvenda um pouco quais os universos hábeis que você pode identificar no seu filho ou aluno e aflorar. Ele vai sentir-se imediatamente muito útil, né? Você vê, puxa, essa menina tem uma habilidade para o bordado que eu descobri. Ah, esse outro menino, ele é muito bom como cantor. Quer dizer, se você favorece um campo hábil nesse adolescente, você o introduz imediatamente no social. Essa é uma grande chave que o livro traz. Qual a porta de entrada para trazê-lo para o mundo que ele vive?
Olha, eu acredito que o formato que esse livro se apresenta é muito moderno. Por quê? A construção, a elaboração de texto é algo muito específico na sua didática. Como que eu leio, interiorizo e construo ideias. E o livro informa demais várias etapas, né? Porém, existe um outro livro dentro desse livro, que é a parte visual dos QR Codes. São 30 vídeos de praticamente 10 minutos. Então, você contém dentro desse livro 30 QR Codes de 10 a 12 minutos, que compreende um filme de longa-metragem, onde você tem uma outra linguagem, a linguagem audiovisual, de comunicação, que é muito fácil para o adolescente se identificar. E é onde você pode aproximá-lo do livro. Entendemos o amadurecimento humano de acordo com o espaço que ocupamos no mundo. Abrir essa visão facilita o futuro dos jovens na sociedade. São duas equipes que fizeram o livro. Eu, com as minhas fisioterapeutas, pesquisadoras, o editor de texto, e a outra equipe que o SESC selecionou de audiovisual maravilhosa. Então você é realmente de uma riqueza absoluta. Fora que o livro também introduz exercícios para o adolescente numa linguagem de mangá. Que exercícios? São exercícios com bastão. Aí você vai dizer, mas por que o bastão? Sim, é uma tradição milenar. O chinês usa bastão desde que ele se conhece por civilização, né? As escolas de psicomotricidade europeia usam o bastão. Acontece que hoje o jovem está muito preso aos aplicativos no seu celular. Então, a postura do pescoço e da organização do olhar de um adolescente é muito perigoso ele perder esse porte da cabeça. Mandíbula, ele já arranja o dente muito cedo. Ele não se organiza visualmente com o olhar no plano lateralizado. Então, os exercícios de bastão são capitais para ele suprir essa ausência de um corpo que entra na relação com o espaço. Lógico, o livro se apoia na questão do desenvolvimento psicomotor. E no começo, a gente se detém um pouco na história de como a psicologia viu as questões do adolescente. Mas sempre eu levo para o meu carro-chefe, que é o psicomotor. Porque sobre um estudo psíquico mais profundo, existem muitos pesquisadores que nós, inclusive, citamos no livro. Eu inicio o meu trabalho com um cidadão adulto que vinha fazer minhas aulas, isso em 1974. E eu desenvolvi toda essa pesquisa sobre psicomotricidade a partir de então. Até que um dia o SESC me convidou para fazer um trabalho muito específico com o adolescente. Nós fizemos coisas muito importantes de pesquisa e de laboratório, que realizamos espetáculos que era um projeto com o SESC, chamava Dança Comunidade, onde fizemos Samoade, que no livro tem um registro em QR Code da dança. Fizemos uma série de coisas onde, na verdade, foi um grande ateliê para entender como introduzir um jovem no mercado de trabalho e numa relação social saudável, viva, onde ele demonstra a necessidade de ser respeitado, né? Isso aconteceu, foi uma grande experiência com o SESC que durou quase 12 anos juntos.
Passado, então, agora, ao fazer esse livro, nós retomamos essa experiência de oficinas e laboratório com adolescente. E tem um grande registro no livro de um trabalho muito importante postural com o adolescente, em oficinas que nós fizemos, e que vocês terão oportunidade de assistir. Como, por exemplo, como que a gente usa o fio de prumo para o adolescente entrar em contato com a sua postura, como que nós revestimos o adolescente com um invólucro de lycra para ele descobrir a identidade do seu corpo, e como que o gesto se expõe socialmente. Foi especificamente em nome desse livro que nós fizemos essa oficina. Vale muito a pena você consultá-lo e ver como aprendizado, se você é um educador, grandes informações que o livro oferece.